é a história do começo ao fim, contada direto do trono. Hoje, mais do que um pastor, do que um pregador, eu vou ser um contador de histórias. Amém? Se você quiser acompanhar os versículos, senão eles vão ser reproduzidos aqui no Data Show. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eu usei a nova versão atualizada da Bíblia, então ela pode ter algumas palavrinhas diferentes, mas o contexto, obviamente, é o mesmo. Vai dizer assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João é chamado ao céu para que fosse revelada a ele a história de Deus. E ao chegar no céu, ele se impacta com aquilo que vê. Ele vê primeiramente, quando ele é arrebatado em espírito, algo grandioso. João vê um trono. João vê um trono, mas esse trono não é simples. E João não sabe interpretar. O que ele consegue transferir para nós aquilo que ele conhece e o que ele vê. Então ele começa a dizer que o trono parece um trono de pedras preciosas, que tem um arco-íris diante dele, que é um trono maravilhoso. Mas nesse trono tem alguém sentado. E esse alguém, eu promovi eles, né, o Léo e o Danilo, do outro teatro para esse, e o Johnny, faz favor. Nesse trono tem alguém sentado. Por favor. Espera aí, alguém? Não, alguém. Isso é importante que nós entendamos. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Está sentado no trono a figura da Trindade. As manifestações de Deus, aquilo que Deus, quando Deus se manifesta como homem, como Espírito ou como Deus Todo-Poderoso, fazem levar a nomenclatura daquilo que Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. A grosso modo, só para que a gente entenda, eu sempre gosto de dar esse exemplo, é quando nós falamos que temos um ovo na mão. Nós temos casca, gema e clara, mas é um ovo. Se eu separo, quando eu separo, se eu vou fazer alguma coisa, alguma ração com a casca, aí é casca. Se eu vou fazer uma gemada, aí é gema. Se eu vou fazer claras em neve, aí é clara. Mas quando eles estão juntos, é um ovo. Se eu uso cada um em um lugar específico, eles recebem uma nomenclatura diferente. Mas todos fazem parte do ovo. Isso aí é uma explicação básica para que você entenda. Como aprendi com o pastor Fernando, um exemplo muito interessante que ele deu. O automóvel. O carro só anda se tiver o automóvel físico, o motorista e o combustível. Automóvel é uma coisa. O motorista é outra e o combustível é outra. Mas só anda se estiverem juntos. Da mesma forma, claro que não é só uma alusão para entendimento, aqui no trono só tem uma pessoa, que é Deus. Em Deus estão o Filho e o Espírito Santo. Então você precisa entender que no trono de Deus só tem Deus. Mas João continua tendo a visão. E ele vê também outros tronos no céu. Além dos tronos do ancião,
Vi também tronos, ele está falando agora lá no fim do Apocalipse, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Além do trono de Deus, existe um outro trono no céu. Um trono que estava ao lado do trono de Deus. Esse trono ainda não havia sido revelado de quem esse trono era. E tinha uma figura no céu chamada Lúcifer, anjo de luz, na qual nele estava o louvor do céu. Lúcifer não era o líder de louvor do céu. Não vamos fazer um estudo aqui sobre Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ungido, mas a Bíblia diz que ao movimentar-se, ele exalava louvor a Deus. A figura mais importante, talvez, do céu, hierarquicamente, pós-Deus, era o anjo de luz, era Lúcifer. E Lúcifer, ele viu esse trono vazio. Na sua importância, na sua grandeza, ele olhou e falou assim: só pode ser meu. Deus só pode ter preparado este trono para mim. Mas o texto de Isaías, capítulo 14, vai dizer: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, apesar de achar que aquele trono era dele, ele não se satisfaz com isso. Ele quer colocar o seu trono acima do trono do Deus Altíssimo. Ele crê que ele é uma figura tão importante que ele pode estar acima de Deus. E nada está acima de Deus. Uma das coisas que você precisa entender diante da palavra de Deus, da mensagem de Deus, é que nada na nossa vida pode ser colocado acima de Deus. Tudo é importante, todas as coisas têm a sua valiosidade. A família é importante, os filhos são importantes, hoje é dia dos pais, os pais são importantes, o trabalho é importante, mas nada pode estar acima do trono de Deus. Se existe um trono na nossa vida que está em primeiro lugar, é o trono de Deus. E quando Lúcifer, ele se acha no direito de tomar esse trono para ele e colocar o trono acima de Deus, o que acontece? Ele é expulso. Com isso, ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem com ele. Hoje, o que existe espiritualmente, que são os principados e potestades do inferno, são formados por Lúcifer e 1/3 de anjos rebeldes que saíram com ele numa rebelião do céu. Essa é a história da expulsão, e obviamente ao grosso modo, de quando Lúcifer sai. Por quê? Porque qual o complexo de Lúcifer? Querer ser maior, querer ser mais importante do que Deus. Mas de quem era esse trono? Para quem Deus fez esse trono? Gênesis 1:26 nos responde. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus, ele fez e criou ao homem o ecossistema, o paraíso perfeito. Deus fez nesta terra aquilo que o homem precisava para viver uma vida maravilhosa, abençoada. E esse trono que estava no céu, Deus colocou na terra. Deus cria o paraíso e coloca o trono na terra. Cria o homem à imagem e semelhança de Deus.
e diz assim para o homem: senta no trono e reina, e domina, e toma conta. Você começa a entender agora o porquê do ódio de Satanás pelo homem. O trono que ele pensava ser dele, não era dele, era do homem. E agora o homem tem o poder de dominar todas as coisas. É uma ordem de Deus, é um chamado de Deus, para que o homem reine na terra, dominando. E se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que Deus deu lá no paraíso o domínio para o homem de todas as coisas. Mas se eu mudo aqui, muda aí para mim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Satanás, ardilosamente, ele vem e faz uma proposta ao homem. Lembre-se que lá em Gênesis, a história diz que Jacó, chegando na sua casa, fez uma proposta para Esaú, aonde o Velho Testamento, ele nos ensina fatos do Novo Testamento. E Jacó compra de Esaú a primogenitura por um prato de lentilha. Satanás oferece e faz uma proposta ao homem, ao trono de Deus, ao domínio de Deus, o conhecimento do bem e do mal. E ardilosamente o homem cede o trono para Satanás. E a partir de agora, está funcionando. Vai mudando aí para mim, por favor. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Alguns versículos bíblicos vão dizer que o mundo jaz no maligno, está no maligno, que Satanás é o príncipe desse mundo. Por quê? Porque o homem deu a Satanás o direito de reinar. Vendeu, trocou o trono que era de domínio dele, o trono que ele foi chamado para dominar, para cuidar dos animais, para dar nome aos animais, para usar da natureza, para usufruir de tudo que Deus deu, o homem entregou para Satanás. E hoje, quem reina nesse mundo é o maligno, o Deus desse mundo. Ele não tem nenhum poder no céu, mas ele tem poder na terra. Ele tem autoridade sobre aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todas as pessoas que não o aceitaram, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou fazendo essa palavra a você, mas é uma palavra bíblica, que aqueles que o aceitaram foram feitos filhos, mas aqueles que não aceitaram, Satanás reina na vida deles. Por quê? Porque o homem deu a Satanás o trono que nele havia. Bom, essa é uma situação acontecida. Porém, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, 21, vai dizer assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Quando o homem entrega o trono a Satanás, as portas do paraíso se fecham. E o homem recebe um presente pelo pecado, a morte. E por causa de Adão, a morte entrou na terra. Para que o homem não comesse da árvore da vida, o paraíso é fechado. O trono de Satanás é colocado fora do paraíso. Mas o homem recebe um presente, a morte.
A morte que é o salário do pecado. Pastor, por que morre? O Covid, as pessoas pobres, as dificuldades, as lutas, os terremotos, o maremoto. Pastor, por que isso acontece? Salário do pecado. O salário do pecado é a morte e a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Diante disso, o homem entregou o trono para Satanás. É necessário tirar Satanás do trono e restituir o trono a Satanás. Mas preste atenção nisso. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu vou pegar outro material. A Bíblia. Entenda a seguinte história. Eu tenho um livro e vou dá-lo de presente à Maristela. Presente para você. O livro era meu, dei para ela. De quem é o livro agora? De quem é o livro agora? Dela. Ela conhece o André e quer dar um presente para ela. E ela tem outros livros na casa dela. E ela quer dar o livro de presente ao André. De quem é o livro agora? Do André. Aí eu chego para ela e falo assim, Maristela, sabe aquele livro que eu te dei? Eu quero de volta. Preciso dele de volta. Ela fala assim para mim, dei para o André. Eu posso chegar no André e falar assim, André, quero o livro de volta. É certo isso? É legal isso? Quem que tem que pedir o livro de volta para ele? Quem deu. Então ela vai pedir o livro para ela. E eu peço o livro que é meu, de volta está na minha mão. Lembre-se que eu disse para você na mensagem que eu preguei sobre sobre o alto preço pago por nós, que Deus só trabalha na legalidade. Deus não faz nada ilegal. E se quem deu o trono para Satanás, quem tem que tomar o trono de Satanás? O homem, não Deus. Deus podia dizer, Satanás, sai do trono, que esse trono é do homem. Claro que pode, ele é todo poderoso. Mas Deus não trabalha fora da justiça. Por isso nós temos que entender muito isso. Que nós temos que viver uma vida, temos que aceitá-lo, temos que estar com Deus, porque Deus não trabalha fora da justiça. O amor e a justiça de Deus se equiparam, nenhum é maior que o outro. E o amor é tremendo, o amor é infinito e a justiça também. Então, quem precisa tomar o trono da mão de Satanás é o homem. Mas, baseando-se por mim e por você, qual a nossa força para tirar o trono das mãos de Satanás? Nenhuma. Então, a Bíblia diz que se por um homem entrou o pecado, por outro homem, a morte saiu. Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus vem à terra. Por isso que Deus precisa se fazer homem, para tomar o trono que o homem havia dado. O homem entregou o trono. Então é o homem que tem que tirar ele do trono. Jesus Cristo paga o preço. Qual que é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Então Jesus tem que morrer para pagar o preço do pecado, porque ele só trabalha na legalidade e na justiça. E ressuscitar. Com a ressurreição, quem que ele venceu? A morte. E tirou o trono de Satanás. Jesus tira Satanás do trono, mas o que acontece? Esse trono não pode ficar aqui na terra. Por quê? Porque o homem vai entregar de novo. E Jesus precisa preparar o homem para esse trono. Muda aí para mim, mano. Então Jesus vai pegar esse trono e vai levá-lo ao céu. Só que tem uma coisa que eu não havia dito lá no início. O céu não conhece Jesus. O céu conhece Deus. Os anciãos, os anjos, arcanjos, querubins conhecem Deus. Quando Deus se faz homem, Deus não se faz homem no céu, porque no céu não tinha nenhum homem. A Bíblia diz que a primeira pessoa que de lá saiu, para lá voltou, foi Jesus. Então, quando Jesus está voltando ao céu, Salmo 24. Levante as suas cabeças, ó porta, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem pergunta lá no céu? Mas quem que é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas, levante seus portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E Jesus entra no céu, coloca o seu trono à destra do Pai e se assenta. Estevão viu essa cena. Estevão presenciou essa cena, aonde Jesus estava à destra do Pai. E a configuração do céu fica sendo essa daqui. Esta agora é a configuração do céu. Mas olha que perigo. Jesus levou o trono, voltou, assentou-se à destra do Pai. E olha o que ele deixou. Estaríamos perdidos. Mas a história através do trono muda aí, Mário. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Para que essa situação não aconteça e o homem seja massacrado. Por quê? Porque além de ter um trono que pensava que era dele, agora esse homem dá a oportunidade de tomar de novo o trono dele. E existe aqui uma relação de morte. Satanás quer destruir o homem. E ele seria uma presa muito fácil. Nós seríamos uma presa muito fácil para os ardis de Satanás. Mas não vos deixarei órfãos. O papel do Espírito Santo é a nossa proteção. Por quê, amados? Por favor, próximo slide. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer destruir, roubar, matar, porque existe um relacionamento aqui de nenhuma comunhão. Porém, próximo slide. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem os livros. Provém e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. E essa é a configuração que nós vivemos atualmente. O homem, Satanás querendo destruir o homem, e o Espírito Santo protegendo o homem das ardilosas garras de Satanás, enquanto Deus está no seu trono e Jesus à sua destra. E é isso que estamos vivendo. Então, quando você pergunta aqui, ai pastor, mas eu estou sofrendo, quanta luta, quanto obstáculo. Amados, olha a configuração. Você tem um inimigo, mas maior é o que está em nós. Mais poderoso é Deus, na forma de Espírito Santo, que está nos guardando. Agora, se eu saio da presença de Deus, por que eu acho que quando eu saio da presença de Deus, Deus tem que ficar correndo atrás de mim? Não. Tiago diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. Eu fico fazendo o que eu quero, vivendo de forma que eu quero, de forma dissoluta, e eu acho saindo da presença de Deus e achando que Deus tem que ficar correndo atrás de mim. Porque Deus só se move quando é convidado a chegar-vos a Deus. Esse aí penetra, esse é intruso. E se entra de qualquer jeito na sua vida. Se você não cuidar, se você não clamar, se você não pedir, Satanás não tem. Ele vem para destruir. Nós tivemos um trabalho com as crianças, eu vou agradecer depois, mas eu vou falar isso. O pai, o avô, o tio não está preocupado com os filhos. E não colocam na presença de Deus, na cobertura de Deus, o jovem, o adolescente. Não se preocupam com isso. Se você não cuidar, tem quem cuida. E tem quem cuida para o mal. E você tem que ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Para que ele, desde pequeno, já tenha a proteção do Espírito Santo. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Amém?
Essa é a configuração atual. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas será assim para sempre? Não. Existe uma promessa. Próximo slide. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for de preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Leva ele para o céu. Jesus Cristo, e fica lá atrás do trono. Jesus Cristo um dia vai voltar para resgatar o homem definitivamente das mãos de Satanás. A volta de Jesus é justamente isso. Quando ele volta para colocar em ordem aquilo que era no início, para resgatar o homem das garras de Satanás. Ele que agora tomou o trono, ele leva o homem para o céu. E quando eu for preparar os lugares, voltarei e o receberei para mim mesmo. Não é seu. Quem disse que é seu? E quando eu for, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Amém? Agora nós já passamos dos tempos atuais. Aqui está você, salvo no céu. Você está no céu agora com Pai, Filho e Espírito Santo. E as coisas são colocadas em ordem. Próximo slide. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, e onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Jesus vem, leva o homem para o céu e manda o diabo para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, aonde por toda a eternidade não tem mais volta, e ele vai sofrer por toda a eternidade. E mais, próximo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amados, as coisas estão em plena ordem. O homem está no céu, o diabo lançado no lago de fogo e enxofre, e a terra é uma nova terra, e a antiga terra não existe. Um novo céu e uma nova terra. E quando as coisas estão em ordem, próximo slide. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O trono do céu está restabelecido. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não está mais no trono do céu. O trono agora, ele volta para com Deus ser tudo em todos. E o trono, para encerrar. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Pode aplaudir Jesus? Quando Jesus veio ao céu, esse não era o trono de Jesus. Mas quando as coisas foram colocadas em ordem, Jesus volta para o trono do Pai. E o trono que era de Jesus, agora é assumido por quem realmente deveria. Eu e você, os vencedores. Você pode ficar em pé?